Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Abiácido, Histórias, este é o título do livro de Hauer, editado pela Pangeia em 2021. Hauer é um escritor mineiro, ele é doutor em estudos literários pela Unesp, professor de literatura brasileira na UFMS e este Abiácido é seu 13º livro. Publicou o primeiro livro em 1982, intitulado Lugares Intoleráveis, um volume de contos. É autor também de Cenas de Amor e Paixão, obra de 1997, Iceberg, de 1999, Ilusão e Trevas, de 2005, Brevíssimos, de 2020, entre outros livros. Estes livros finos, pequenos, sempre me deixam ressabiados. Há muita armadilha por trás de concisões, muita referência, muito trabalho. A concisão quase sempre pressupõe trabalho árduo, labirinto. A começar pelo título. Eu geralmente, antes de me embrenhar pela leitura de uma obra, eu analiso ou tento analisar o título. O autor sempre quer dizer muito ali. E não raro, o título é a última escolha de uma obra, o ponto final. Podemos ler Abiácido ou Ab-ácido. Mas o que seria Ab? Em hebraico, Ab tem uma carga religiosa tremenda. Foi no primeiro dia de Ab que Arão morreu, no Monte Hor. Durante o Ab, Moisés quebrou as tábuas da lei. Há muito de tradição nisso, há muito de religiosidade, como há, claro, também no livro de Hauer. Ab também é uma preposição que significa movimento para fora. É como se Hauer exorcizasse antigos demônios de seus personagens, trazendo esses demônios para a palavra, dando voz a esses demônios. Esse mesmo movimento pode ser lido em Ab-ácido, como se nós caminhássemos em ordem crescente pelo alfabeto. Ácido aí vai por conta da ironia, da acidez constante em todos os contos. E histórias, claro, remete a Guimarães Rosa, a oralidade, a invenção. O livro é composto por 13 contos divididos em 3 partes. A primeira parte é uma espécie de abertura. A segunda traz mais explicitamente influências de Guimarães Rosa e William Faulkner. Aliás, há referências constantes a autores clássicos, a obras clássicas e também a mitologias diversas. O conto de abertura, Cálice, é bem divertido e nota-se ali a influência do escritor Luiz Vilela na construção de uma história feita por meio de um diálogo. A oralidade aqui é levada a um tom jocoso quando os personagens brincam com a palavra cálice, que na oralidade pode ser também confundida ou entendida como cálice, do verbo calar. Depois vem o conto Aisa, sobre um adolescente que vai visitar a madrinha e ganha dessa madrinha um presente inesquecível. No terceiro conto, Tortolindo, há uma interessante história
sobre um suposto escritor brasileiro, um gênio da literatura, um gênio pouco conhecido. Nesta primeira parte, Hauer já traz ao leitor diversas técnicas narrativas, utilizando de vários subterfúgios para contar histórias do cotidiano. Histórias de tradições sobretudo mineiras, mas também tradições universais. Esses flashes do cotidiano são pressupostos para discussões profundas sobre a condição humana. Hauer mostra, na segunda parte, que também domina técnicas de diálogos indiretos, de narrativas indiretas, mais ao estilo de Saramago do que do próprio Faulkner ou de Luiz Vilela. Nesta segunda parte, o conto de abertura, Apócrifos, faz um bonito paralelo por meio de textos, digamos assim, quase sagrados, apócrifos mesmo, como indica o título, com a realidade atual. Dois tempos que dialogam com a injustiça que parece ser ainda a ordem do dia. Nesta parte eu gosto muito do conto Testamento, pelo tom cru de narrar, pela ironia extrema, pelo desamparo, pelo testemunho. Aqui, um senhor planeja o suicídio e deixa uma carta de despedida, que é, ao mesmo tempo, um testamento. Na terceira e última parte, Hauer apresenta contos mais experimentais, com histórias sobre farsas, sobre desistências, sobre traições, sobre famílias. Eu destaco a narrativa intitulada No Teatro, em que Hauer propõe um interessante jogo ao leitor. Ali, o personagem descreve uma peça a que está assistindo, sugerindo uma nova leitura sobre esta peça e sobre a própria arte. A arte narrando a arte interpretando a arte, construindo novos significados e novas imagens. O fim deste conto é emblemático também. Termina com a frase: cai o pano. Mas nós sabemos que o pano cai momentaneamente. A história retornará com outros contornos, outros tons, outros personagens, outras tradições. Recomendo não só a leitura deste livro de Hauer, mas também de outras obras dele. Eu conheço a obra de Hauer há algum tempo e eu posso atestar a você que é um escritor que precisa e merece ser lido. Faço também um convite para que você procure outros livros da Pangeia Editora. Eu vou ler agora o conto Apócrifos para que você tenha uma ideia do estilo de Hauer. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e publicações independentes. Apócrifos. Aborrecido, toma um chocolate quente e olha a rodoviária vazia. Painéis giram notícias, fofocas e horários das próximas partidas. Seu ônibus atrasara e ele perdera a conexão. De vez em quando, uma voz robótica, feminina e metálica anuncia o embarque do momento. A moça do caixa namora em alguma rede social e de vez em quando cochicha e ri com um rapaz que preparara o chocolate.
Aquela hora da madrugada eram poucos os embarques e havia mais funcionários à toa do que passageiros. Ao longe, um galo anuncia invisível a aurora. Algumas faxineiras arrastam possantes limpadoras giratórias pelo saguão. Lamentava-se pela decisão de viajar de ônibus, deixando o carro na garagem. Agora estava ali, à mercê de serviços ruins. No guichê de informações, já há algum tempo, um anão faz um discurso desconexo. Pensara que fosse um bêbado, mas agora lhe parece alguém com problemas mentais. Apesar do frio da madrugada, o anão usa camiseta regata maltrapilha, que pouco protege. Está com uma bermuda velha, imensa para seu corpo miúdo, e calça sandálias de dedo. Seu longo discurso parece ora uma cantilena, ora um canto sincopado. Em certo momento, soa como um lamento, uma queixa, quase um choro. Ele gesticula como se narrasse uma história. À distância, aquela fisionomia do anão é um índio, utiliza sua língua. Senta-se novamente no tamborete ao balcão e retoma a leitura da revista. Desconcentrado pela bilis do atraso na viagem e pela narrativa do anão, relê o Evangelho da Infância segundo Tomé. Parece-lhe inaceitável que Cristo amaldiçoara um garoto, tu secarás como uma árvore, e que na mesma hora o menino definhara até a morte. Jesus matava com a palavra, cegava com o desejo e ressuscitava com uma ordem. Esses apócrifos confirmam informações canônicas do Messias voluntarioso, anárquico, iníquo, indecente, desrazoável. Imerso na leitura, ouve o pequeno grito da moça do caixa: "Ih, agora vão matá-lo!" Vira o corpo e vê 2 policiais já a poucos passos do anão. O que ia à frente acerta um tapa na cabeça do pequeno índio com tal violência que o quepe do policial espirra longe. O outro policial agarra o braço do anão e gira-o pelo ar, arremessando-o à distância. Quando o anão tenta se levantar, acerta-lhe um chute em cheio no traseiro, fazendo-o voar e pranchar no chão. O primeiro grita: "Falei para não voltar, seu vagabundo, agora vai preso, agora vai ficar preso. Falei para não voltar aqui." O outro complementa: "Quer que lhe entreguemos para a milícia, vagabundo? Quer ser cortado vivo em picadinho?" O canto do galo, ainda mais longínquo, esmaece enrouquecido. Enquanto o primeiro policial cata o quepe e recolhe os pertences do índio, o outro policial prende o anão em uma gravata e o leva, esperneando, grunhindo sufocado para o estacionamento da rodoviária. Taxistas e outros curiosos, de onde aparecera tanta gente, Deus meu, olham de longe, pescoços esticados, e ouvem-se pancadas e gritos. Fecha a revista. Não quer mais saber nem de evangelhos, nem de apócrifos. Vai esperar seu ônibus do outro lado, na plataforma de partida.